Olá, tá no ar mais um episódio do Espaço Futuro, o primeiro videocast da Zucchetti Brasil. Vocês sabem, a Zucchetti tá aí no mundo inteiro com mais de 50 países atendidos. Aqui no Brasil, a Zucchetti tá há 14 anos, com mais de 120 mil clientes no nosso cardápio. E o Espaço Futuro nasceu como um incentivo do mercado para conhecer mais sobre tecnologia e inovação. A gente sempre traz aí players importantes do mercado para falarem com a gente sobre esses temas, e essa nossa primeira temporada toda voltada para inteligência artificial. E o meu convidado de hoje, eu acho que é o cara da inteligência artificial. Para vocês terem ideia, é a primeira vez que a gente tem plateia aqui no estúdio, nunca teve, para vocês entenderem o nível do nosso convidado, tá todo mundo ansioso para ver ele. E eu vou dar um breve review da formação do nosso convidado, para vocês terem ideia com quem que a gente está falando. O Luiz Otero, ele é fundador da Imana e cofundador da Predicta, né? Correto? A formação dele inclui New Ventures Leadership pelo o MIT, Design Thinking pela Stanford University e o MBA em Engenharia e Inovação. Ou seja, hoje o papo vai ser cheio de conhecimento e quero lhes apresentar Luiz Otero. Seja muito bem-vindo. Prazer estar aqui com você, meu caro. Uma honra estar aqui também, falando para vocês da Zucchetti e para todos que vão ouvir, porque eu sei que esse podcast ele vai transbordar essas fronteiras, e para mim é um prazer estar aqui para conversar um pouco sobre inteligência artificial, que é um assunto que sou apaixonado e que está transformando muito a nossa sociedade e as empresas, e também sobre outros assuntos relacionados à inovação e o que a gente pode encontrar de caminhos para sugerir inovações e caminhos tecnológicos para um mundo melhor, para empresas melhores, mais eficientes, centrada em pessoas. Mesmo com toda essa enxurrada de inteligência artificial, a gente conseguir construir um caminho melhor para nós humanos também, né? Sim, perfeito. Quer apresentar um pouquinho a Imana, um pouquinho a Predicta para nossa Claro, audiência? Posso falar, claro, com certeza. A Imana, que é a empresa que hoje eu lidero e construo, é uma empresa que leva a inteligência artificial para outras empresas a partir de duas faces, ou dois caminhos, né? Que são caminhos convergentes, caminhos que conversam e que precisam ser feitos. Então, a gente implementa a tecnologia em si, então a gente cria agentes de IA, a gente faz diagnósticos para entender quais são os agentes mais eficientes para aquela empresa, e temos times técnicos que vão implementar a tecnologia em si, e também temos uma trilha para pessoas, porque não adianta eu querer colocar a inteligência artificial numa empresa se não tem gente preparada, se não tem cultura, se não tem governança. Então, tudo que está relacionado a pessoas, a gente também entrega. Então, a gente tem trilhas de capacitação, programa para líderes, e tem produtos híbridos que tem implementações de IA e também uma parte educacional. Então, a gente vai sempre trabalhando o pilar pessoas e o pilar tecnologia para que a gente tenha sucesso com a implementação de inteligência artificial, que já é conhecido, né, que não é a tecnologia o gargalo para implementar a inteligência artificial. A tecnologia está aí, ela está pronta. Mas sim todos os processos que precisam ser revistos, todas as dinâmicas, como que a gente constrói uma cultura que aceita e que incentiva o uso de inteligência artificial, como que eu construo mecanismos de governança. Então, a gente, de fato, tem o interesse de levar valor a partir da inteligência artificial para que as empresas melhorem e as pessoas trabalhem melhor. Só que a gente sabe que é um assunto mais complexo do que falar de tecnologia. Sim, verdade. E aqui na Zucchetti a gente usa a Imana, né? A gente é parceiro da Imana. Eu, inclusive, já fiz a trilha ali de conhecimento toda. Ah, que legal, que massa, que massa. Que legal. Otero, você está há 15 anos liderando o mercado de inovação no Brasil, né? Trabalhou aí com muitas empresas, players importantes no mercado. O que você acha que a IA generativa virou de cabeça para baixo que você não esperava? Cara, o que acontece? A IA generativa, o que ela fez que mexe muito com a nossa sociedade? Primeiro, que ela consegue entregar valor sem precisar de um grande treinamento, porque esse treinamento já foi feito. Então, quando a gente trabalhava com inteligência artificial, e aí você perguntou pela Predicta, né? A Predicta, que é a outra empresa que eu sou cofundador, é uma empresa também de inteligência artificial, mas antes dos LLMs. Então, eu trabalhava basicamente com as técnicas que existiam antes. Então, para você gerar valor com a inteligência artificial naquele momento, você tinha que treinar um modelo de IA com um volume grande de dados,
para poder conseguir, aos poucos, extrair valor. Se tivesse poucos dados, você não conseguia extrair valor, então tinha uma série de limitações. Com a IA generativa, ela consegue ser aplicada em problemas que existem hoje sem necessidade desse treinamento, porque o treinamento já foi feito com uma base enorme de dados. Então esse para mim é um dos pontos que meio que destrava a entrega de valor pela inteligência artificial e que realmente mexe o ponteiro e é uma surpresa para a sociedade e para todos. O segundo ponto é que quando você vê o lançamento de um produto como o ChatGPT, que ele coloca isso na cara de todo mundo, assim, acessível, então você mexe um outro ponteiro importante que é a percepção de valor. Então a inteligência artificial, todo mundo sabia que entregava valor, né? Os fundos de Venture Capital investiam em startups de IA porque sabe que ali tinha alguma coisa. Uhum. Mas quando você consegue perceber o valor em massa, todo mundo percebe, e consegue de fato entregar valor sem necessidade de treinamento, você mexe dois ponteiros muito importantes que incentivam muito a transformação. E dá segurança para os líderes. Fala, cara, não, eu tô vendo que entrega valor, eu uso. Uhum. Então, isso para mim foi o efeito que mais mexeu a nossa sociedade. Como ela de fato entrega valor, ela está transformando a nossa forma de trabalhar. E aí a gente vai ter algumas fases para poder lidar com essa tecnologia ao longo do tempo agora. Legal. Hoje quase todo mundo usa, todo mundo está curioso pelo menos para poder ser introduzido no tema, né? Buscando conhecimento para poder trabalhar com isso. Você que trabalha com empresas muito grandes, qual que é o nível real de maturidade que essas empresas hoje têm na aplicação da inteligência artificial? Cara, que pergunta boa, assim, né? Muito bom saber o que acontece. Todo mundo quer implementar IA, mas nem todo mundo tem um nível de maturidade para começar por projetos mais complexos, por exemplo. Mas as empresas, independente do nível de maturidade que elas estão, elas têm o que fazer para poder andar nessa escala de maturidade. Então a gente tem vários níveis. Se você me perguntasse qual que é o nível, né, igual você perguntou mesmo, né? Em geral o nível é baixo. Uhum. A gente divide o nível ali, como se a gente dividisse em 5 níveis de maturidade, onde a gente começa pelo básico, que não tem ninguém treinado, não tem uma liderança que consegue definir estratégias de IA, até o nível máximo, que é uma empresa autônoma. E aí a gente tem esse conceito de organizações agênticas. Se você pegar numa escala de 1 a 5, a gente vai ter as empresas ali no nível 2, algumas entre 2 e 3, mas vai ter dificuldade de achar empresas no nível 3, que são empresas que já têm times treinados e posicionados para criar soluções de IA nas áreas, Uhum. Lideranças que tenham profundidade grande para poder construir estratégias robustas de inteligência artificial. Então a gente vai ter dificuldade. Então estão ali no nível 2 e 3. Mas você está no nível 1, cara, tem um caminho para você. Você vai ter que letrar seus líderes, você vai ter que letrar seu time. Tá no nível 2, também tem um caminho. Você vai ter que fazer sua primeira prova de conceito, além de já ter treinado os líderes. Ou seja, a gente tem uma jornada para as empresas que eu consigo posicioná-las, mostrando onde elas estão e qual é o próximo passo. Uhum. O que a gente não pode fazer é ficar parado. Sim. Né? Então, assim, ainda a maturidade é baixa, mas existe uma janela de oportunidade para quem se movimentar, porque já existe tecnologia disponível que não está sendo implementada, muita tecnologia. Então, quem trilhar esse caminho, todo mundo vai ter que ali trilhar, vai, né, conseguir explorar essas oportunidades nessa janela que está aberta agora, mas não estará mais tanto tempo assim aberta, né? É importante aproveitar o momento, né? Exato. Quando você vai fazer esse diagnóstico da empresa, você tem um framework que você usa para... Sim, a gente tem alguns, né? Que a gente entende diagnóstico, é até bom falar um pouco disso, é uma pergunta legal, porque é uma pergunta de processo, nem todo mundo entra nesse nível de detalhe. Uhum. Mas, cara, a gente precisa entender praticamente os dados da empresa e aí a gente tem um framework para poder fazer uma avaliação de como é que estão esses dados, estão estruturados, não estão? Como é que está a situação dos dados da empresa, em geral? E aí tem mais a ver com o time técnico da empresa e nosso, avaliando e gerando esse diagnóstico. Também a gente tem que avaliar sobre a maturidade das pessoas para o uso, né? Como é que as pessoas têm usado? Aí a gente tem um outro framework que aplica. Então eu consigo te falar um índice, te mostrar como é que está a maturidade em relação ao uso de IA. E tem um outro diagnóstico que é muito importante, que é assim, no seu mercado, no seu setor, no tempo que a gente está agora, com as tecnologias que existem agora, quais são as principais oportunidades em ordem de impacto e também facilidade de implementação. Então a gente monta uma matriz e aí a empresa consegue enxergar e falar, cara, realmente, a minha melhor oportunidade agora é essa.
mas eu prefiro fazer essa que é um quick win, uma oportunidade que eu vou ganhar, não é a melhor de todas, mas é a que vai entregar valor mais rápido. Ou seja, você começa a ter elementos, uma matriz para tomada de decisão e para poder avançar em relação àquilo. Porque também é muito comum nessa hora que a gente faz um diagnóstico de maturidade, ou a empresa que não faz, dela escolher aquele projeto maravilhoso, Star Trek, sabe? Agora nós vamos mudar o mercado inteiro. E não entregou nenhum primeiro projeto quick win ainda, mas já quer fazer o transformacional, que a gente chama. Então, um diagnóstico de oportunidade gera uma matriz para que os líderes tenham elementos para tomar decisão. O líder tem que saber, por exemplo, escolher um projeto transformacional numa empresa que não tem maturidade de IA é errado. Ele primeiro tem que fazer um projeto de entrega de valor rápido. Né? E hoje, por mais que tem pouco tempo de IA, LLMs, vamos dizer, já existem mapeados os agentes que funcionam para cada indústria. E isso já saiu na McKinsey, Gartner. Então, para que você vai fazer um projeto de risco se tem um lá que você vai gerar valor rápido e já foi medido que tem ROI? Sim. Então, é meio que isso que o diagnóstico de oportunidades traz para o cliente, sabe? Show. E você consegue trazer um case de sucesso desses, de um AI Champion, uma pessoa que absorveu o conteúdo, usou ali a metodologia da Aimana e brilhou? Cara, na própria Zucchetti tem vários cases, né? A Zucchetti começou com a gente, nem existia ainda uma área de inteligência artificial. Então, o programa de Champions que a gente faz junto com vocês gerou um time ali de 30 pessoas que consegue alimentar as áreas com soluções que vão até no nível no-code, né? Então, todas as ferramentas no-code, low-code, que gera todas as ferramentas, assim, né? A stack de ferramentas escolhida para poder gerar esse tipo de valor, aquelas pessoas vão conseguir. Então, tem vários casos de sucesso, tem vários projetos sendo feitos nas áreas, né? Por essas pessoas, que eram pessoas que não sabiam como trabalhar com IA e que agora estão sendo treinadas. E aí, durante esse processo, foi bem interessante, porque a gente primeiro começou com um treinamento básico, muito focado em eles serem multiplicadores da cultura AI First, uma cultura focada em IA, e ao longo dessa jornada a gente percebeu que um time tinha que ser mais avançado, o outro time poderia ser mais básico, porque tem mais skills de negócio, e aconteceu uma grande evolução, né? Então hoje a gente vai ter aí a formação deles, ele está no meio do processo ainda de Champions, mas uma turma avançada e uma turma que teve um conhecimento mais de negócio sendo explorado para também ser multiplicador, entregando, e soluções sendo construídas. E, cara, tem N cases de sucesso, tem um produto sendo construído pelo time de tecnologia IA, hoje tem um time de IA, tem um funil para poder aprovar ideias, tem um acompanhamento de implementação de IA nas áreas, tem a centralização disso tudo. Na verdade, a coisa está tão efervescente que está desafiando todo mundo a construir mecanismos para dar conta de tanta abundância de produção em relação à IA que os Champions estão conseguindo trazer para ser questionada e para ser avaliada pelo time que é responsável por inteligência artificial hoje da Zucchetti, né? Show. Acho que você falou uma coisa interessante, que uma coisa é treinar uma pessoa para aprender a usar a IA e a outra é treinar ela para pensar junto com a IA, né? Como é que você vê essa diferença e como você, com os treinamentos da Aimana ou com a metodologia que vocês desenvolveram, você faz para desenvolver que essa primeira pessoa que só usa ali porque foi treinada, ela passe a pensar de maneira estratégica para usar a IA no seu dia a dia? Então, o que acontece? Nos nossos treinamentos, a gente trabalha a inteligência artificial, a parte técnica, aprender e usar as ferramentas e a engenharia de prompt e etc, e desenhar fluxos e ter a capacidade de avaliar como que a IA entra no seu processo, mas também as competências humanas. E são as competências humanas que vão trazer esse olhar mais estratégico para o uso da IA, né? Então, vamos lá, um exemplo clássico aqui, né? Qual que é o normal quando as pessoas têm o primeiro contato com a IA? Como ela produz o que a gente pede? Às vezes a gente faz uma pergunta rasa, ela também produz, né? Ela produz sem parar. A tendência, se uma pessoa não passou por uma educação no uso de IA, é que ela aceite aquelas respostas como verdadeiras, né? Sem, talvez, passar por como é que eu vou dizer assim, passar por um filtro. Quando você vai recebendo treinamento, você vai aprendendo a dinâmica. Eu tenho tanto que perguntar melhor, que aí eu vou absorver dela mais,
de um jeito mais rápido, eu tenho que fazer um planejamento para usar, ou seja, o meu prompt, a construção dele, eu estou planejando para poder absorver uma resposta mais significativa, tem um processo, e na hora que eu recebo a resposta, eu tenho que saber se eu tenho competência para avaliar aquela resposta, e se eu consigo assumir a responsabilidade por aquela resposta, e só aí eu consigo tomar aquela decisão. Então a gente vai letrando as pessoas nesse uso, porque eu não posso perguntar e aceitar a resposta. Eu tenho que construir uma boa pergunta, receber a resposta, avaliar se aquela resposta é verdadeira, assumir a responsabilidade por aquilo, porque a IA não tem CPF, né? É só a gente. E assim eu sigo em diante. Então você começa a aprender, e aí eu dei um exemplo bem básico, do modus operandi do uso de IA num uso básico, que é usar um chat GPT, usar um chat que tem IA. Mas existem modus operandes, existem processos para usar qualquer ferramenta. Ou seja, vai ter coisa técnica e vai ter habilidade humana, né? Qual habilidade humana nesse exemplo que eu dei foi trabalhado? O pensamento crítico. Pensamento crítico, o repertório daquela pessoa, o autoconhecimento em relação ao que ela sabe ou não avaliar. Porque não adianta eu avaliar algo que eu não sei. Se eu perguntar sobre como construir um avião, a inteligência artificial vai me mostrar, mas eu não posso sair com aquilo e construir, porque eu não sei avaliar um plano da construção de um avião. Então, assim, essas são as habilidades humanas, e por isso que a gente tem que avançar tanto na parte técnica quanto na parte humana para poder ter sucesso no uso da IA. Show. Vamos falar um pouquinho de governança em IA, Sim. Né? Tem muita gente discutindo sobre isso, inclusive. Mas poucas pessoas sabem o que é a governança IA, então eu queria que você introduzisse um pouquinho do tema pra gente e também trouxesse o que diferencia uma empresa que realmente tem governança em IA ou com uma que já só está cumprindo tabela ali para poder usar. Beleza. Bom, é um assunto muito importante, principalmente quando a gente fala de empresas grandes, corporações, multinacionais, enterprise. Por quê? Sem governança você não anda, e a governança não foi preparada para IA ainda, né? A maioria das empresas ainda não tem uma governança preparada para IA. Então, o passo básico inicial é a discussão de uma política de governança para o uso de inteligência artificial. E existem hoje vários lugares para a gente poder pesquisar sobre isso, para poder conhecer manuais, conhecer políticas de uso que existem. Existem empresas que ajudam a construir, inclusive a Aimana também ajuda a construir. Então é necessário, é um documento, na verdade o documento só tangibiliza aquela estratégia de governança, aquele desenho de governança. Então, primeira coisa é desenhar, entender que você vai ter que saber quem vai usar a IA, quem vai ter acesso ao quê, por quê e como, quem é responsável. Então, você vai ter que ter existe um documento formal que contempla tudo isso, todas essas regras, né? E uma parte importante também é você ter um processo de homologação de ferramentas de IA. Né? Qual que é a stack de ferramentas que vocês vão usar, né? No marketing, vendas, na logística, tem IA para todas, tem IA para todas as áreas. E aí as empresas não têm esse processo hoje formal ainda. Então é necessário também fazer discussões, encontrar ajuda com empresas que prestam serviço para isso também, para poder construir a stack de ferramentas. Qual que é o modelo de LLM central aqui dessa empresa? Faz sentido ter esse modelo? Qual que é a nossa infraestrutura para poder absorver a inteligência artificial? Então, como são documentos que envolvem várias áreas, eles demoram a ser construídos e precisa de ajuda. Mas ele que vai dar sustentação, porque se você não tem uma política de governança e uma stack definida, vai acontecer o que está acontecendo em todas as empresas hoje, que é o uso de IA feito por pessoas com as próprias assinaturas nos LLMs, né? Eu tenho minha assinatura pessoal do ChatGPT, eu vou fazer uma pergunta da empresa aqui, vou subir um documento da empresa aqui, não tem nada a ver, né? A empresa é séria, OpenAI, mas você está colocando a empresa em risco, expondo esses dados, porque também você não foi orientado, não tem uma política hoje de governança para isso. Então, esse é o risco. Esse é um risco que está sendo muito observado, chama Shadow AI, que é o uso de inteligência artificial que a empresa não sabe o que está acontecendo. Na verdade, ela sabe, ela só ouviu falar, né? Está acontecendo, mas está acontecendo em todas as empresas, porque a gente já viu que é mais produtivo trabalhar dessa maneira. Então, a pessoa vai lá e faz um uso rápido, ou não faz um senso de valor de que aquilo pode estar expondo a empresa. Às vezes, por não ter conhecimento,
às vezes por não ter tido um direcionamento correto, mas Shadow na AI é hoje um problema e um risco em toda a empresa para vazamento de dados, né? Uhum. Então, posso estar colocando dados de cliente, né? Dados da empresa, e sem ter passado por uma governança técnica de dados para saber se aquele dado está correndo risco de ser exposto ou não, né? Entendi. E hoje, com a chegada dos agentes autônomos, né? A IA que pensa por si só e executa a tarefa por si só. Outro dia até a gente recebeu o coordenador de internacionalização do Sebrae. Ele trouxe um exemplo de uma rede social que as IAs interagem uma com a outra, né? Elas conversam, debatem, elas mesmas se resolvem, né? Como é que você acha que o processo de governança entra nesse quesito essencial? Você acha que essa tecnologia está próxima de se aproximar das empresas reais, né, por esses agentes completamente autônomos? E como é que age a governança a partir disso? Olha, a gente primeiro está próximo. Está próximo, saiu recentemente, semana passada, um estudo da Anthropic mostrando em quais áreas a IA já conseguiria entregar valor e como, de fato, a gente conseguiu absorver esse valor e colocou nas empresas. Assim, é muito discrepante, é como se ela pudesse já entregar mais de 100 vezes o que a gente está conseguindo colocar para funcionar nas empresas, né? O que mostra muita coisa, assim, né? Mostra que a gente pode, quando a gente fala de pessoas, a absorção vai ser mais devagar do que uma tecnologia. Então a gente vai ter esse caminho das pessoas, mas mostra também que tem uma janela enorme de oportunidade, né? Porque se tem ali tecnologia disponível para me resolver 100 vezes mais do que eu estou conseguindo resolver, poxa, é um campo muito fértil para quem está querendo, de fato, estudar, avançar, implementar, correr mais risco. Então tem essas duas coisas. E quando a gente vê, a gente vai ter um mundo povoado de agentes, né? A gente vai ter agentes tomando decisão. Então, vai trazer um nível de complexidade a mais para essa governança. Então, vai ter que entrar, né, qual a estrutura desses agentes, como é que eles tomam decisão. Então, não pode ser uma caixa preta, a gente vai ter que começar discussões ainda mais profundas em relação à governança, com certeza. Mas é até um pouco impactante se a gente ver o que já está acontecendo, né? Por exemplo, a ferramenta Cloud Cowork do Cloud, que acabou de ser lançada, né? Foi recentemente lançada. Já é possível construir uma série de automações com IA, o usuário normal, já é acessível ele ensinar para a IA automatizar algumas rotinas, já é possível utilizar agentes autônomos. Então, a gente está passando uma transformação muito rápida e que nesse gráfico da Anthropic é claro que a gente não está conseguindo absorver. E eu acho natural isso, a gente vai ter uma curva mais acelerada, exponencial da evolução da tecnologia, e a gente vai ter a curva humana de absorção. Mas mostra também que uma grande janela de oportunidade, como eu disse, né? Mas os agentes são uma realidade, tá? Cada vez maior. A gente vai ter que preparar as empresas para elas se comunicarem bem com esses agentes. O que eu quero dizer? Se a gente tem um agente tomando decisão de compra, quando você for vender algo, você tem que fazer algo que as pessoas vão entender e que os agentes vão entender. Sim. E isso exige comunicar bem com os agentes também. Então tem toda uma discussão hoje de como é que eu desenvolvo documentações, como é que, por exemplo, quando eu construo um site, eu crio um documento para poder se comunicar com os agentes, ele vai me posicionar melhor na hora quando alguém vai me perguntar por mim numa LLM, ou quando ele, agente autônomo, for tomar uma decisão de compra ou sugerir um fornecedor numa empresa. Então isso vai ser uma realidade cada vez mais comum no nosso dia a dia. Então, esses fornecedores, os agentes vão trazer fornecedores para a mesa. Se eles vão trazer fornecedores, quais eles trarão? Os que comunicarem melhor com eles. Sim. Né? E eles têm um jeito de perceber a informação diferente das pessoas. Então, é fundamental, como empresa, a gente pensar num mundo povoado por agentes, tomando decisões. E aí vem tudo a ver com a sua pergunta. Agentes autônomos que tomam decisões importantes. E como que a gente vai governar isso tudo? A gente vai ter que evoluir o nosso processo de governança para poder dar conta disso. Mas isso já é uma realidade tecnológica que a gente ainda não conseguiu absorver, como mostra o gráfico que eu te disse. A gente vai ter que evoluir como sociedade, como empresa, como governança e como comunicação. A gente vai ser desafiado em vários pontos para conseguir dar conta dessa nova realidade. Show. E até você trabalha lá na Imana com empresas de diferentes setores, diferentes segmentos.
empresas muito grandes, né? Grandes players do mercado. E você consegue mapear algo que, independente do setor, independente do tamanho da empresa, algo que seja uma dificuldade inicial de todas elas? Ou um erro que todas elas cometem no princípio? Cara, consigo ver bem claro, assim, algumas primeiras pegadinhas, assim, né? A pegadinha mais perigosa para mim é implementar a inteligência artificial sem ter uma visão clara de qual problema eu quero resolver. Então, vamos colocar aí, quais são os agentes que você tem aí? Quais são... Cara, eu acho até legal a pergunta, porque realmente existem os agentes que já resolvem problemas reais e que já têm resultado. Mas em algum momento, se você for tomar essa decisão sozinho, você vai precisar primeiro saber se o problema que você está resolvendo, ele pode ser resolvido com IA, e se de fato tem um problema sendo resolvido. Eu vejo muita gente ainda, por mais que seja básico, construindo soluções, não resolvendo problema de ninguém. Não vai mexer ponteiro para ninguém, isso é uma coisa. Outra coisa é escolher projetos maiores do que a maturidade da empresa ou dos líderes desse projeto dentro da empresa. Vamos supor, eu quero fazer um projeto que ele vai ser maravilhoso, a IA vai fazer tudo sozinho, nós vamos ter um time de agentes autônomos, um sonho grande que pode talvez até transformar aquela indústria. Mas os líderes que vão tocar o projeto ainda não têm consciência desse ambiente, dessa tecnologia, a empresa não tem maturidade para poder dar espaço, e aí frustra todo mundo, porque o projeto ele fica meio que andando devagar, meio de lado, por N motivos, às vezes esbarra na cultura, às vezes esbarra na incapacidade daquele líder, às vezes esbarra na dificuldade de entendimento da tecnologia, e aí o investimento é perdido. Então esse erro acontece também, porque a IA gerou uma sensação de que ela pode fazer tudo, e não é bem assim. E não é bem assim. Então o conselho as regras básicas ainda, foco no problema, numa dor relevante. Aí a gente começa a ver se tem tecnologia de IA, se aquele problema pode ser resolvido com IA. Vamos escolher um quick win, um jeito de ganhar rápido o resultado, um projeto pequeno. E aí a gente vai avançando depois desses ganhos. Aí você tem capital político interno para poder lidar com coisas mais complexas. Se você já traz para a mesa uma coisa complexa no primeiro dia, um risco é muito grande. Entendi. Pensando hoje que o Brasil tem uma LGPD, né, que rege os dados ali, uma regulamentação para os dados na internet, né, o setor financeiro é regularizado pelo Banco Central, tudo mais, então a gente tem esses setores que regularizam setores específicos. Mas a IA a gente ainda não tem, né? Como é que você acha que essa não regulação ainda especificada pelo governo, isso tem freado o uso das empresas ou você acha que não? Bom, eu acho assim que a norma ela evolui mais devagar do que a sociedade. Isso é normal em qualquer setor. Como a gente está num momento muito acelerado, a gente, como sociedade e empresas também não estamos conseguindo absorver a tecnologia, naturalmente as normas vão evoluir também mais devagar. Isso com certeza ajuda a frear um pouco alguma coisa. Mas a LGPD já é uma base para saber como que a gente vai lidar com os dados, que é meio que a matéria-prima da inteligência artificial. Então, a LGPD acaba sendo muito útil e muito utilizada para nos proteger, inclusive no ambiente que tem inteligência artificial. Mas, com certeza, a nossa legislação vai evoluir para poder dar conta de toda a complexidade desse novo ambiente. É um novo ambiente e, com certeza, vai trazer nuances que não vão estar contempladas na lei, assim como também acontece em outros setores da sociedade. Porém, tecnologia e IA, isso é mais acelerado. Aí fica um gap maior, uma norma muito defasada para lidar com aquela realidade e, com certeza, isso pode atrasar, sim, a adoção das empresas. E o que você acha que é o maior risco ainda não endereçado a essa não adoção de uma regulamentação para IA? Bom, eu começo a pensar que, assim, quando não tem uma regulamentação, a gente vai ter que se apoiar na regulamentação que existe. Imagino isso, mas talvez uma pessoa mais técnica no tema pode dar uma orientação, mas, a gente vai ter que se apoiar na LGPD, a gente vai ter que se apoiar nas políticas de governança que existem, a gente vai ter que ter paciência para fazer essa evolução, não adianta queimar a largada, tem uma janela de oportunidade, então quem avançar
tem um benefício de correr esse risco, mas também tem um lado ruim do risco. Então tem que colocar tudo isso para poder se equilibrar. E existem vários riscos, né, de não ter essa regulamentação e não ter essa evolução da norma, porque vão ter zonas cinzentas, né, para zonas que, de repente, uma coisa parece permitida, mas não deveria ser, sabe? Esse tipo de zona cinzenta, que são zonas, assim, que num ambiente de inovação, muitas inovações se posicionam ali também. E assim, nossa sociedade vai evoluindo, né? Foi assim com as outras tecnologias, quando a gente digitalizou o mundo, né? Então, por exemplo, o Uber pode, não pode? Não sei, aí a sociedade discute, as leis avançam, proíbe o Uber, volta o Uber, e aí a sociedade vai evoluindo. O ruim é que agora está acontecendo muito rápido, então a gente pode sim ser exposto a algum risco antes de dar tempo da gente evoluir a norma para poder tratar daquele risco. Então eu vejo assim. Vai ter que ser tratado no caminho, né? Isso. E aí talvez a gente vai ter que fazer uma análise crítica e uma tendência a ficar conservador num ambiente que é muito inovador. Então, equilibrar vai ser um desafio grande, equilibrar esse desejo pela inovação e a possibilidade dela acontecer e a necessidade de ter algum caminho sólido, regulamentado, para poder regular as relações num ambiente ultra complexo, cheio de pessoas e agentes agora, né? Sim, sim. Otério, eu quero mudar um pouquinho o nosso roteiro. A gente sempre tem uma pergunta final, que é o conselho que você daria para quem está começando a trabalhar com inteligência artificial agora. Só que eu quero fazer essa pergunta antes. Tá bom. Antes da gente fazer a pergunta final, que a pergunta final ela é um pouco mais pessoal, diria. Tá bom. Então, qual o conselho que você daria para quem está começando a adotar a inteligência artificial na sua empresa, no seu dia a dia, no seu trabalho? O conselho que eu daria é ter boas fontes de aprendizagem, não ficar procurando tudo que sai, querer tudo que sai. Quais são as boas fontes, né? E aí já quero até deixar uma, por exemplo, de aprendizagem, que é o deeplearning.ai, né? Então, lá tem cursos incríveis, tem desde básico, para quem não sabe nada de IA, até as mais avançadas ferramentas e tudo. Então, uma boa fonte de aprendizagem, pesquisadores sérios, empresas sérias, concursos sérios, né? Eu acho que é a base. A partir disso, se colocar em movimento de aprendizado. Então, ter uma rotina de aprendizagem, sem ansiedade. Tenta perceber qual que é a área do seu trabalho que mais vai ser impactado por IA e estuda sobre aquilo, sem ansiedade. Escolhe uma fonte boa, mantém seu ritmo, amanhã vai lançar não sei o quê, depois de amanhã mudou o modelo que tem mais performance, não tem problema, mantém o ritmo numa fonte segura. Se todo mundo estivesse estudando no deeplearning.ai, nada ali ficou obsoleto, sabe? Ali tá todo, né, assim, é um caminho seguro. Você vai cada vez absorvendo e ganhando conhecimento. Ou seja, fontes seguras, comportamento de aprendizado contínuo. Quando a gente classifica uma empresa e ela quer ser inovadora, por exemplo, e a pessoa vai fazer um design daquela cultura para ela ser inovadora, o principal pilar é a aprendizagem contínua. Se você quer fazer uma empresa com foco no cliente, o principal pilar é a empatia, sabe? Então, tipo assim, Então, a gente está vivendo um momento do aprendizado contínuo porque a gente nunca esteve num momento tão inovador. Então, você ter o hábito do aprendizado contínuo é essencial. Então, boas fontes de aprendizagem, não ter ansiedade, foca no maior impacto da sua área e mantenha uma rotina de aprendizagem. Acho que esse que é o conselho que eu dou para quem está começando. Show. A nossa última pergunta eu vou dividir em duas, na verdade. Você está no meio da inovação durante o seu dia inteiro, né? Você trabalha com muitas empresas, como a gente já falou, ratificou aqui. O que te mantém otimista frente a tantas transformações de maneira tão rápida que às vezes a gente nem consegue lidar com todas elas, como você mesmo disse, né? Às vezes o meu aprendizado é muito mais lento do que a evolução da IA, né? O que te deixa otimista referente a isso? O que me deixa otimista? E eu preciso dessa conexão para eu poder fazer o meu trabalho do dia a dia. Eu preciso de acreditar, eu preciso de vibrar, sabe? Vida, para poder fazer meu trabalho acontecer. Me deixa muito otimista. A gente está indo para um momento do mundo, da humanidade, da sociedade, de muita abundância. Então, assim, a gente está indo para um momento onde vai ser abundante. Não tem como eu achar que isso vai ser ruim. Sabe? Mas e a IA? E vamos perder trabalho? Cara, nós vamos resolver o problema de várias coisas muito difíceis que nunca foram resolvidas com uma tecnologia que a gente criou e que vai tornar as coisas mais abundantes. Vai ser mais fácil fazer as coisas, vai ter mais coisa para ser feita.
vão ter problemas sendo resolvidos na saúde, clima, que nunca antes conseguia se resolver. Então, eu vejo isso é aí que está a minha luz. E como a gente vai lidar com isso? A gente sabe que o ser humano ele tem um lado bom e o lado ruim. Então, tudo que a gente for fazer tem esse risco do bom e do ruim. Só que, quando a gente olha para a IA, a gente está falando de abundância. Então, a minha luz, o meu guia, o meu lado de entender que isso é uma coisa positiva, é assim, cara, se a gente está construindo algo abundante, a gente tem que conseguir lidar com esse bom e ruim do humano para a gente ir para um lugar melhor. Então, eu não estou falando de ficar mais escasso, você percebe? Eu estou falando de ficar mais abundante. Uhum. Então, vamos lidar com isso de alguma forma. E aí você pode pegar, tem várias filosofias, uns vão falar sobre cataclismas da IA, outros vão falar de um mundo de abundância. E assim, sempre foi assim na filosofia também. Tem filósofos que você começa a ler, você começa a ficar triste. Tem outros que você começa a ler, sua vida começa a ter sentido. Então eu acho que com a IA passa por esse lugar e a minha luz está nesse lugar que eu te disse. Estamos indo para um mundo abundante, de muita abundância. E eu acredito que nós, como humanos, temos que saber construir as estruturas corretas para lidar com essa abundância, mas imagino que lidar com o mundo abundante é melhor do que lidar com o mundo escasso. Com certeza. E isso exige da gente uma coisa que eu acho que é extremamente humana, que é o poder de adaptabilidade, né? O ser humano é altamente adaptável, a gente consegue se adaptar ao muito calor, a muito frio, né? Escassez, fartura. Então, acho que a gente pode exercitar isso também com essa enxurrada de IA que a gente está vendo chegando, né? Perfeito. Eu acredito que sim, e a gente vai viver um mundo de abundância e, poxa, vamos desenvolver as ferramentas para lidar da melhor forma com esse mundo, melhor do que se a gente estivesse construindo um mundo de escassez. Perfeito, perfeito. Luiz, obrigado por ter vindo participar com a gente, aprendi bastante. Eu sempre digo para os convidados aqui fora das câmeras, e falo, cara, eu adoro fazer isso porque é um momento que eu tenho a oportunidade de ter uma consultoria particular com um especialista do mercado, sabe? Então, foi muito legal, aprendi bastante com você, acho que a nossa audiência também. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais da Imana, quer deixar uma pergunta para o Luiz, deixa aqui nos comentários do episódio. O site também da Imana tá linkado aqui na descrição do nosso episódio. Você acessa lá, vai poder falar com a equipe da Imana, levar a Imana aí para sua empresa. E eu, como usuário da Imana, ratifico, assino embaixo. É realmente muito bom o programa. E comenta, compartilha esse episódio com os seus amigos, conhecidos, que você acha que vão se privilegiar do papo que a gente teve aqui com o Luiz. E eu vejo você no próximo Espaço Futuro.